graça. Deus, fale e não te cales, assim como diz o salmista. Queremos ouvir a tua voz, queremos sentir a tua presença. Podemos sentir tanta graça aqui nesse lugar. Essa noite é uma noite especial. E queremos, meu Deus, sentir, meu Deus, infinitamente mais daquilo que nós estamos esperando, em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus aqui no livro de Josué, capítulo 6, diz assim: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Assim era o Senhor com Josué. Queridos, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o caminho da conquista. Conquistando em tempos difíceis. Se a gente falar em conquista nessa época, parece uma coisa meia ilógica. Como trilhar o caminho da conquista? Como trilhar esse caminho que o Senhor tem separado para mim e para você? Como que no meio de dificuldade, nós podemos trilhar um caminho de conquista? Se você pegar aqui o texto, Josué estava vivendo um tempo difícil. Havia vários reis, os exércitos eram maiores, mas mesmo assim, Deus colocou um caminho de conquista para aquele homem. Como viver conquistas nesse tempo de luta? E eu quero mostrar para vocês, queridos, alguns segredos na palavra do Senhor. Alguns segredos na vida de Josué, que Deus vai falar comigo e Deus vai falar com você. A primeira coisa que eu vejo aqui nessa noite, era porque Deus era com Josué. Porque fala assim, Deus era com Josué. Era um homem que andava na presença do Senhor. Lá no versículo 6, que nós acabamos de ler, diz assim, assim era o Senhor com Josué. Era um homem que aprendeu a andar com o Senhor em toda e qualquer circunstância. Eu falo que nesse momento de luta que nós estamos vivendo, eu sempre evito chegar aqui na reunião, falar de pandemia, falar desse momento, porque nós já temos ouvido tanto isso, queridos. Eu costumo dizer que é momento de luta. Eu costumo dizer, qual que é o grande segredo? Fala assim que Deus era com Josué. E se Deus era com Josué, quais são os segredos? Se Deus é com você, Deus é com você, queridos. Você que está em casa, o Senhor é com você. Olha só, quando Deus é com você, o que acontece? Se você realmente anda na presença do Senhor, o que acontece na sua vida e o que acontece na minha vida? Quais são os segredos de Josué? Porque fala que Deus era com Josué. E se Deus era com Josué, algumas coisas aconteceram. Se Deus é com você, algumas coisas têm que acontecer com você e comigo. E a primeira coisa que eu coloquei, queridos, você que está anotando aí, a primeira coisa que eu coloquei para mim e para você aqui, para a gente entender, Deus fala com você. Lá em Josué capítulo 1, abra aí comigo, nós vamos discorrer alguns textos, eu vou ser bem rápido para a gente ganhar tempo. No versículo 1 diz assim, capítulo 1 de Josué, versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Quem era servo do Senhor? Vamos lá, igreja, quem era servo do Senhor? Moisés, não era Josué, era Moisés. Vamos lá de novo, olha só. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, estes falou a Josué, filho de Num. Josué servia quem? Moisés. Guarde bem isso. Moisés era servo de Deus. E Josué era servo de quem? De Moisés. Guarde essa palavra, que até no final você vai entender o porquê. Então aí eu vou deixar um segredo para você. Você só vai descobrir no final. Amém? Então diz assim,
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Então, quando você anda com Deus, Deus fala com você. Quando Deus fala com você, isso fala de relacionamento. Um caminho de conquista fala de relacionamento. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. Relacionamento fala de momento de intimidade, de comunhão, de entender e compreender aquilo que Deus tem para mim e aquilo que Deus tem para você. Mais do que nunca, queridos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, é tempo de nós nos relacionarmos com Deus. Eu fico vendo, queridos, a minha avó, hoje ela não atende mais o telefone. Ela está com 98 anos, então ela está um pouco debilitada. Mas até uns 5 anos atrás, a gente ligava, ela ainda atendia o telefone. E a hora que ela falava alô, eu falava assim, vó, ela fala assim, é o Eltinho? Mas por que ela conhecia a minha voz? Porque ela tinha o quê? Relacionamento. Quando você tem relacionamento com uma pessoa, você conhece a voz dessa pessoa. Essa semana eu até vou tomar liberdade, a Luciana me mandou um áudio da Elcia, e automaticamente eu conheci a voz. Por quê? Porque é uma voz que eu conheço. É alguém que eu tenho o quê? Um relacionamento, eu convivo no dia a dia. E quando você convive no dia a dia, você conhece a voz. Às vezes algumas pessoas falam, mas como que eu vou conhecer a voz de Deus? Basta você ter o quê? Intimidade. Quando você tem intimidade, você conhece a voz. Eu não lembro mais o que eu fui fazer essa semana, e eu estava de máscara, de óculos e estava de boné, pessoal. Agora você imagina, máscara, óculos e boné. E eu perguntei algo ali para a menina, ela falou assim, é o pastor Eltinho? Eu falei, sou. Eu falei, você me conhece? Eu falei assim, não, eu frequento os cultos. Aí eu fiquei olhando para ela, falou assim, eu conheci pela voz. Eu conheci pela voz. Sabe quando eu escuto aquela palavra que fala assim, as ovelhas ouvem a voz do pastor e conhecem. Eu não sei aqui quantas pessoas, mas teve um vídeo alguns anos atrás, que ficou rodando na internet, que a pessoa chegava no aprisco e fazia um som com a voz, e chamava as ovelhas, e nada acontecia. De repente chegava outra pessoa, chamava as ovelhas e nada acontecia. Uma criança chegava lá no aprisco, chamava as ovelhas, mas de repente o pastor chegava e chamava as ovelhas, e de repente as ovelhas começavam a berrar e vinha para perto do pastor. Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Sabe, querido, nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor, Jesus Cristo, o justo. Por isso que ele fala, aqueles que me seguem, ouve a minha voz, a voz do pastor. Então, o primeiro segredo em Josué, Deus fala comigo e Deus fala com você. Então, você que tem um relacionamento com Deus, o primeiro segredo é ouvir a voz. E Deus, ele fala de várias formas, querido. Deus fala através da palavra. Você quer ouvir Deus? Deus fala através da Bíblia que está na tua mão. Deus fala através do pastor, Deus fala através do líder. Deus vai usar circunstância. Deus, ele tem várias maneiras de falar comigo e com você. Eu acho que a pior coisa que existe na vida do ser humano é quando a pessoa fala, não, eu vou lá na casa do irmão ou da irmã fulana de tal, para ele orar comigo, para Deus falar comigo. Esse é o pior estágio de um cristão. Se ele vai lá na casa do irmão fulano, do beltrano, da ciclano, é porque Deus não está falando com ele. Você quer ouvir Deus? Pegue a Bíblia, abra ela, é Deus falando. Você quer ouvir Deus? Fale com o seu líder, fale com o seu pastor. Você quer ouvir Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai em secreto te ouvirá.
Você quer ouvir Deus? Vai nas madrugadas. Fala assim que Deus, o Wagner tem um projeto de orar nas madrugadas, não é? Porque fala que Deus, Ele responde nas madrugadas. Isso é bíblico, queridos. Sabe por que Deus responde nas madrugadas? Porque a fila é mais curta. De madrugada, você quer uma resposta? De madrugada a fila está o quê? Curtinha. Vai lá. E o Pai em secreto, deixa eu virar. Eu fico olhando, nós temos um projeto de oração aqui da igreja, e eu estou lá 2 horas, 3 horas da manhã, e de repente eu posso lá, não tem ninguém. Queridos, cada um sabe a hora que vai orar, não estou criticando não, eu quero só que você entenda. Mas eu costumo dizer que de madrugada a fila é mais curta. Segundo segredo, versículo 2, diz assim: Moisés, servo, é morto, dispõe agora e passa o Jordão, tu e todo esse povo que agora te dou. Sabe, segundo segredo que eu coloquei, Deus manifesta a sua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Qual que é o propósito de Deus na sua vida e na minha vida? Deus é um Deus de propósito. Deus tem um propósito e Ele manifesta a vontade para Josué. Falou assim: Josué, passa o Jordão. É momento de você atravessar o Jordão. É um tempo de você viver um tempo novo na sua vida. Algo vai acontecer na sua vida. Queridos, há a visão de Deus e a visão do homem. Deus, Ele não vê como o homem vê. Há algo diferente de Deus. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, que eu não sei, quando as pessoas vão naqueles lugares para comprar antiguidade, é antiquário. E lá nos Estados Unidos, o camarada foi comprar um vaso, mas esse camarada, ele tinha conhecimento de antiguidade. Então, deixa eu te falar, visão tem a ver com conhecimento. Então, não é apenas ver, cada pessoa, ele olha de uma forma diferente. A forma que Deus vê e a forma que o homem vê. Lembra quando Samuel foi ungir Davi? Ele olhou ali todos os irmãos de Davi, e ele achava que era o rei, e de repente Deus falou assim para Samuel: eu vejo não como o homem vê. Há uma visão diferente. O homem é limitado, queridos. E esse camarada que entendia de antiguidade, ele foi comprar um vaso, e quando ele olhou, ele viu que aquele vaso empoeirado, que valia $7.000, $7.000, é muito dinheiro, pessoal, é muito, para mim é muito, $7.000 hoje é mais ou menos o quê? 35 mil, mais ou menos, ou mais, né, mais, mas ele conseguiu, a hora que ele viu aquele vaso, ele falou assim: esse vaso vale mais. Mas por que ele sabia que aquele vaso valia mais? Porque ele tinha conhecimento. Então não é apenas visão, é visão com conhecimento. Não é apenas quando você olha para a pessoa e fala: não, fulano é bom, mas você olha fulano e fala assim: não, fulano, ele tem habilidade, fulano é diferente. Então, depois que ele comprou esse vaso, ele viu que esse vaso era uma relíquia, que era de uma pessoa ali da Rússia, de Kaysar, se eu não me engano, ele chamava. Ele comprou, ele mandou fazer esse vaso e deu para sua esposa, e era uma relíquia ali da Rússia. Ele vendeu esse vaso por $75 milhões. Mas por quê? Para aquele cara que estava vendendo, era apenas o quê? 79? 39? 39 milhões, né? E ele vendeu por $75 milhões. Mas por quê? Porque ele tinha conhecimento. Então não basta você ter visão, você tem que ter visão e conhecimento. Olha só a diferença, visão com conhecimento. O grande problema hoje, queridos, é que nós apenas vemos e não temos conhecimento. Essa geração
Nós temos 5 gerações, não vou falar sobre isso não, porque senão eu vou perder tempo. Vamos lá, próximo slide, 3. Eu falo sobre isso outra hora. Essa geração Z, né? Depois eu falo sobre isso, não vai dar tempo. Deus incentiva. Quantos creem que Deus nos incentiva, queridos? Deus nos motiva. Deus é um Deus que nos motiva. Deus é um Deus que nos incentiva. Olha só o que ele fala para Josué. Olha só o que eu acho mais interessante. Versículo 6. Ele fala assim, ó, versículo 6. Ser forte, tem de bom ânimo, ser forte e corajoso. Versículo 7. Tão somente ser forte, tem de bom ânimo, e eu serei com você. Versículo 9. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Olha só que interessante, presta atenção, olha aqui para mim. Por que Deus não falou para Josué, tem de ânimo? Por que ele usou a palavra tem de bom ânimo? O que é ter bom ânimo? Bom ânimo é diferente de ânimo. Você já viu, você já lidou com uma pessoa desanimada? Eu fico vendo que nessa pandemia foi uma mão na roda, para aqueles que não queriam fazer mais célula, né? Foi uma mão na roda. Mas aqueles que têm bom ânimo, pronto, falei. Mas o que acontece, querido? Mas o que é ter bom ânimo? O que é uma pessoa animada? Olha só, bom ânimo, queridos. Olha só que coisa interessante. Bom ânimo, fala de um ânimo de qualidade. Fala de você ter qualidade naquilo que você faz. Então, você ter bom ânimo é você ter qualidade. O que é ter qualidade? Você coloca algo acima do ânimo. E essa palavra esforçar, quando ele fala assim, esforça, eu estava pesquisando, essa palavra é você colocar uma energia, empregar uma força fora do comum. Coloca todas as suas forças naquilo que você vai fazer. Você já viu uma pessoa que coloca força naquilo que vai fazer? Uma pessoa que tem ânimo. Eu fico vendo, queridos, às vezes eu paro e falo assim, Deus, é muito desafio. Às vezes eu tenho que pregar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, nas escolas. No sábado, no domingo, eu falo assim, Deus, o que eu vou falar? E eu brinco com o Bruninho e falo assim, o que eu vou falar? E às vezes eu paro e falo assim, Deus, e de repente o Espírito Santo fala assim, fale da minha palavra, mas coloque energia naquilo que você vai falar, coloca força, coloca ânimo, porque quando você coloca ânimo naquilo que você vai falar, o grande problema dessa geração, querido, que nós vivemos uma geração desanimada, que enxerga somente o problema, e não vê a solução. Faça algo fora do comum. É tempo de nós vivermos algo fora do comum. Você que está fazendo as suas coisas, faça com ânimo, acorde, faça algo. Então aqui ele fala, olha, tenha ânimo, acredita. Sabe quando eu olho Josué e Caleb, quando eles olham ali a terra prometida, quando eles foram enviados, está ali no livro de Números, capítulo 13, fala que eles olharam a terra prometida, viu que tinha gigantes. 10 homens olharam e viram gigantes. 2 homens viram a promessa de Deus. Falou assim, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Deus vai fazer algo diferente. Amém, queridos? Esses dias eu estava pregando na célula sobre os gigantes que não me contaram. Eu falo assim que Deus ele não conta que tem gigante na terra, para não te desanimar. Quando eles chegaram lá, viram os gigantes que não me contaram. Deixa eu te falar algo, tem gigantes que não nos contaram. A Luciana é dentista. Luciana, quando você formou, tinha muito gigante que não te contaram, ou não? Lá na clínica. Cíntia, lá no laboratório, os gigantes que não te contaram. Porque se te contasse, você não tinha entrado. Quando falaram assim para mim, eu vou te ordenar pastor. Lalaias. Esse dia eu falei, Deus, o Senhor não me falou que tinha esses gigantes lá. Tem muitos aqui que falam assim, pastor, eu vou casar. Falo, amém. Fico pensando, você não sabe os gigantes que você vai enfrentar depois. E aí alguns chegam e falam assim, pastor,
Menino que nunca comprou um arroz em casa, nunca pagou energia, nunca pagou um talão de água. A hora que chega lá o final do... Teve uns que chegam e falaram assim, uai pastor, ninguém nunca me contou que eu tinha que fazer compra no final do mês. Eu falei assim, pois é os gigantes que não te contaram. Pastor, ninguém nunca me falou que o menino quando nasce, Daniel, tem fralda descartável. É os gigantes que não te contaram, queridos. Tem tantos gigantes que não te contaram nessa vida. Quando Deus falou assim para Josué e Caleb, vai lá na terra prometida. Eles foram, mas Deus não falou que tinha gigante. Sabe por quê? São os gigantes que não te contaram. E você tem que vencer cada um deles. Sabe, queridos, todo lugar. Um dia eu falei para uma pessoa, ele falou assim, eu vou abrir uma empresa. Eu falei, beleza. Quais são os problemas que esse empresário enfrenta? Você sabe? Ele falou, não. Eu falei, pois é, então descobre. Porque só muda de problema. Porque você vai enfrentar problema. Mas tem gigantes que não te contaram. E a hora que você entra lá, você vai descobrir. Ouça o que o Eltim te diz. Vamos lá. Outra coisa. Deus incentiva você. Ser forte. Ser corajoso. Tem de bom ânimo. Outra coisa que eu vejo, queridos. Deus indica responsabilidade. O que Deus falou para Josué? Josué, ser forte e corajoso. Deus mostra a responsabilidade de Josué e Deus mostra a responsabilidade dele. Qual que era a responsabilidade de Deus? Olha aqui comigo. Lá no versículo 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus falou assim, a minha responsabilidade é estar com você. Eu vou estar com você todos os dias. Não vou te deixar, não vou te desamparar. Mas você tem as suas responsabilidades. Deus é um Deus que tem responsabilidade com você e tem comigo. Mas qual que era a responsabilidade aqui de Josué? Deus falou assim para ele, levanta-te. Quando Deus fala para Josué, levanta-te, sai da inércia. Larga de ser acomodado. Sabe quando ele fala para aquele paralítico no tanque de Betesda? Levanta-te e anda. Coloca-se em movimento. Deus é um Deus de movimento, amém? Qual era a outra responsabilidade que Deus fala para Josué? Tende o quê? Bom ânimo, um ânimo de qualidade. Você já viu uma pessoa desanimada? É fácil lidar com gente desanimada, gente? Não é. Mas quando você lida com gente que tem ânimo, você olha para ela e fala assim, uau, aquela pessoa animada, você fala assim, nó, ela chega a te contagiar. Ela chega nos lugares, você fala assim, meu Deus. Você já viu aquela pessoa desanimada? Você chega para ela e fala assim, vamos fazer isso? Ela fala assim, eu acho que não vai dar certo. Não, vamos fazer assim, assim, assim. Mas será que vai dar certo? Você já viu gente assim? Mas quando você olha uma pessoa animada, vamos fazer isso? Eu fico olhando aqui, queridos, às vezes, agora não, por causa da pandemia, né? De vez em quando a gente tinha umas loucuras gospel aqui, e aí eu procurava algumas pessoas animadas também. Eu ligava para a Fernanda, mas para o Juliano, vamos fazer passeio de barco? Eu falei assim, fechou, pastor Tiago. Eu falava, fechou. Queridos, aquilo para mim, é a mesma coisa de apagar fogo com gasolina. A hora que ele falava assim, fechou, pastor Eltim, aquilo para mim é tão animador, eu só precisava de alguém para me animar. Ou eu ligava para alguém para assim, eu estava pensando, assim, era só um incentivo, eu estava pensando de fazer vamos lá, a hora que falava, vamos lá, gente, aquilo lhe dá um ânimo na alma, sabe, uma pessoa animada, uma pessoa empolgada, quando você fala assim, gente, vamos fazer isso aqui. Eu lembro, uma das últimas festas dos tabernáculos, nós ficamos com o último dia, e eu falei para os meninos assim, pessoal, nós ficamos caixina, nós vamos enfeitar. Aí os meninos chegou aqui na porta e falou assim,
cadê as meninas? Eu falei, eu sei isso que vai fazer. Falei, como assim? O Hugo, ou melhor, o Hugo não, o Luiz, mas o Igor quase morreu. Como assim? Eu falei, pega a escada e sobe lá agora. Você está brincando. Eu falei, vamos lá, galera, vamos lá. Em 2 minutos, queridos. Se desse mais 1 hora, nós trazia a China aqui para a rua. Então, queridos, quando a gente tem um ânimo novo, né? A gente vai olhando. E eu fico vendo. Eu estava falando aqui para os meninos. Eu não lembro mais o ano. Eu tive lá em Israel. E quando nós estávamos voltando ali, eu não lembro de qual visita. Ah, lembrei. Nós estávamos voltando ali daquele lugar onde Davi ele encontrou com Saul, e Saul estava aliviando o ventre. Vocês sabem o que é aliviar o ventre? Sabe? Vamos lá, gente. Coisa natural, cagando. Uai, gente. Ou melhor, não pode, né, porque está gravando. Davi estava, ou melhor, Saul estava defecando, né, Cintia? Desculpa, apaga aí, estava defecando. Mas por que eles sabiam? Porque lá tinha água, e não vou entrar mais em detalhe, porque senão eu escandalizo. Aí eles mostraram para nós, mas eles mostraram como que era feito, viu, Cíntia? Então, por quê? Por que eles sabiam que era aquela região? Porque tinha água. E aí, pessoal, aí o que acontece? Aí tinha um pessoal do exército, e quando nós estávamos passando, tinha uma brasileira, que fazia parte do exército de Israel, uma menina e tal. Ela falou assim, vocês são brasileiros? Eu falei, somos brasileiros. Ela falou, eu também sou brasileira, e eu faço parte do exército de Israel. Eu falei, uau! E eu sentei com ela, comecei a conversar, o pessoal olhando lá a caverna. Eu fiquei ali, falei, mas como que você fez? Tal? Ela falou, eu me inscrevi e tal. A minha mãe é israelense, meu pai é brasileiro. Comecei a conversar com ela. E eu falei, mas como que a gente faz parte do exército de Israel? Ela falou, é muito simples. Você entra ali e tal, na escola, e nós temos uma matéria que chama Batalhas Bíblicas. E nessa matéria, todo mundo tem que aprender em Israel sobre batalhas bíblicas. E ela virou para mim, os meninos não valem, porque eu citei na live de quinta, tá? E ela falou assim, sabe qual que é o exemplo que Israel usa de batalha? Eu falei, uai, queridos, o que vocês acham que eu falei? Qual que é o exemplo? Qual que é o maior guerreiro de Israel? Quem, Cíntia? Eu também falei Davi. Eu falei assim, o exemplo de Davi. Ela falou, não. Nós não usamos o exemplo de Davi nas guerras em Israel. Nós usamos o exemplo de Gideão. Eu falei, mas por quê? Vencer muitos com pouco. Então, o nosso exemplo de guerra em Israel é vencer muitos com pouco. Porque Gideão venceu 33.000 com 300. Então o exemplo é vencer muitos com poucos. Com o cântaro, com a trombeta e com a tocha. Com o cântaro, quando você quebra o cântaro, faz barulho, faz som. Quebrar o cântaro fala da adoração, fala do grito de guerra. Às vezes nós estamos aqui no louvor, na adoração, assim, abra a tua boca. Então, queridos, não expulsa nem o Exu preguiça. Então, quebrar o cântaro fala de você abrir a tua boca em adoração. Aquela adoração extravagante. Quando fala de quebrar o cântaro, porque a tocha estava dentro do cântaro. Quando você quebra o cântaro, você mostra aquilo que está dentro de você, a luz de Cristo. E fala que quando eles levantavam a tocha, a luz, ela confundia os inimigos. E fala assim que eles tocavam uma trombeta. O que é tocar a trombeta? Declarar a palavra. Mas olha só que coisa interessante, era 300 homens.
tinha 100, 100 e 100. Quando esses 100 tocava a trombeta, esses 200 ficavam calados. Por quê? Para não se cansar. A hora que esses aqui tocavam e paravam, esses 100 começavam a tocar. Quando esses 100 começavam a tocar, eles cansavam, esses 100 começavam a tocar. Então era uma estratégia de guerra. Sabe, nós precisamos entender que Deus é um Deus estrategista. Deus, Ele muda a circunstância, querido. Deus é um Deus que vai mudar a circunstância. Então, o que eu vejo? Deus indica o quê? Responsabilidade. Versículo 10 ao versículo 20, próximo slide, 4. Queridos, não vai dar para falar nem a metade. Deus não deixa o quê? Dúvida. Lá no versículo 1, versículo 10 diz assim: então deu ordem a Josué, príncipe do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial que ordenei. Olha só, queridos, Josué falou para o povo: olha, Deus falou isso, mas hoje a gente olha uma geração que ela fica o quê? Perdida. Deus fala, Deus desfala, Deus falou, Deus não falou. Você já viu? Não, mas Deus falou comigo. Você olha e fala assim: meu irmão, mas Deus não falou. Não, Deus não falou. Parece que Deus é psicopata. Quando você tem convicção daquilo que Deus está falando, realmente é o Senhor, Deus falou realmente, então as coisas de Deus não traz dúvida, queridos. As coisas do Senhor não traz dúvida. Quer ver outra coisa? Os milagres acontecem. Fala no capítulo 3, que eles atravessaram o quê? O Jordão. O Jordão estava ali transbordando, mas Deus é um Deus de milagre, amém? Outro versículo, coloca aí para nós, capítulo 5, ou melhor, o slide 5, fazendo um favor. Coloca aí no versículo 5 para mim, vamos lá. Quantos creem que nosso Deus é um Deus de celebração? Fala assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gigal, celebraram a Páscoa. No dia 14 do mês, olha aqui para mim, queridos, eles ainda não tinham conquistado a terra prometida. Por que eles estavam celebrando? Você celebra as conquistas que ainda você não teve. Esse povo não tinha conquistado a terra prometida, mas eles já estavam o quê? Celebrando. Olha só que tremendo, queridos. Às vezes a gente passa desapercebidos e nem notamos isso. Esse povo estava celebrando, mas o que eles celebravam? Eles celebravam quando eles saíram do Egito, quando eles tiveram a libertação, quando eles estavam vivendo um tempo novo, mas a terra prometida eles ainda não tinham. Então é tempo de nós celebrarmos aquilo que nós ainda não temos. É tempo de vivermos aquilo que nós ainda não estamos vivendo. Eles começaram a festejar aquilo que eles não conquistaram. Eu acho que foi umas 3 semanas, não lembro bem, eu vi uma reportagem de um dos homens mais ricos do mundo. E esse homem, ele foi contaminado com a Covid, e sua filha, depois ele veio a óbito, e sua filha deu um testemunho. Ela falou assim: meu pai, com tanto dinheiro, não teve como comprar aquilo que era de graça. O que é aquilo que era de graça? Esse foi o testemunho dela. Ela falou assim: meu pai, com tanto dinheiro que ele ajuntou aqui nessa terra, não teve como comprar aquilo que era de graça. Sabe, queridos, é tempo de nós celebrarmos a vitória. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Até aqui, queridos, o Senhor tem guardado a nossa casa. Ebenézer, até aqui. Estava falando com os meninos semana passada. Eu fui ali no assentamento do Jardim Ipanema. Era um lixão e tal, e tem alguns barracos, e eu conheci uma família,
E essa senhora, ela foi até por acaso, a Lídia me ligou, falou: Eltim, tem como você ajudar essa família? Eu falei assim: Lídia, a senhora conhece? Porque tem tanta fraude, né, Cíntia? Tem tanta fraude, queridos, vocês não têm ideia. Pessoas que tentam aproveitar da circunstância. Aí eu pensei, falei: não vou lá não. Fui embora para casa, eu moro perto da rodoviária. Na hora que eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou assim: vai lá. Eu falei: amém, amanhã eu vou. E algo falava assim: vai lá. Eu falei assim: não, Deus, estou cansado. Tal. Cheguei, tirei a roupa, e o Espírito Santo ficava assim: vai lá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, queridos? E eu ia comer alguma coisa, o Espírito Santo falava: vai lá. E eu fui, queridos. Saí e tal, arrumei as coisas, cheguei lá. E aí eu perguntei para aquela senhora, falei: o que só deu para as crianças de manhã? Ela falou assim: pastor, eu dei arroz. Tinha arroz, eu dei arroz. Daí na hora do almoço, ela falou assim: eu dei arroz. Eu falei: e agora à tarde? Ela falou assim: eu dei arroz. Eu falei: e à noite? O que a senhora ia dar para as crianças? Ela falou assim: arroz. Aí eu olhei e falei assim: queridos, só arroz? Ela falou assim: só arroz não, pastor. Glória a Deus que tinha arroz. Eu falei assim: o Senhor me trouxe aqui para me apanhar, né? Ela estava agradecendo pelo arroz, querido. Agradecendo pelo arroz que Deus estava colocando na mesa. Sabe quando você adota aquelas pessoas? Sempre quando tem, eu sempre levo. Eu mando as fotos para a Lu, para a Cíntia, né? E aí eu fui levar mais algumas coisas. E aí essa semana a dona Lenir doou verdura. Eu falei: eu vou lá levar. Eu disse: mas vou só levar verdura? Eu fui lá, peguei um litro de óleo, peguei um arroz, tal, peguei algumas coisas. Na hora que eu parei na porta, os menininhos gritou: mãe, é o pastor, é o pastor, é o pastor. Mãe, é o pastor. Eu vou trazer eles aqui. Eu quero ver se alguém pode buscar eles para mim. Depois, se alguém tivesse disponibilidade, me procura, porque para mim fica meio difícil de buscar por causa das reuniões. E o menininho veio e tal. E a menininha falou assim: minha mãe falou que estava orando a Deus, que ia te ligar porque nós estávamos precisando de um óleo. Queridos, eu tinha pegado 1 litro de óleo, só 1 litro de óleo. E a hora que eu peguei esse, eu falei: minha irmã, eu vim trazer esse óleo, você acredita? Ela falou assim: eu acredito, pastor. Sabe por quê? Porque eu acredito em Deus, e Deus não tem me desamparado. Aí a menininha olhou e falou assim: mãe, o pastor trouxe o óleo que a senhora pediu. Mas ela não pediu, não foi para mim. Ela pediu, foi para Deus o óleo. Sabe, queridos, a coisa melhor, que eu fico tão feliz, é poder participar do milagre de Deus. Quando Deus faz o milagre, eu fico vendo, quando Ele usou a multiplicação dos pães, foi Ele que multiplicou, mas quem repartiu? Foi os discípulos. Uau! Foi os discípulos que repartiram. Jesus fez o milagre, mas quem repartiu foi os discípulos. Eu fico olhando, queridos, aqui, tempo de celebração, celebrar, revelação extraordinária. Lá no versículo 13, tem como colocar para mim? Se não tiver como, leia aí comigo. Fala assim, ó. Versículo 13. Estando Josué em pé em Jericó, levantou os olhos, e eis que achou em pé um homem que trazia na mão a espada, e chegou. És tu, nós, ou dos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor, que acabou de chegar. Então Josué se prostrou. Olha só, mensagem, olha só, nenhuma coisa nem outra. Respondeu: venha na qualidade de comandante do exército. Então Josué se prostrou. Olha aqui para mim. Anjo não é adorado. Deixa eu falar algo para vocês. Anjo não é adorado. Então aqui não era anjo, aqui era a própria presença de Jesus.
Quando você tem comunhão, quando você anda na presença, você tem revelação de quem é Jesus. Porque quando fala lá no livro de Apocalipse capítulo 22, quando Pedro viu o anjo, ele foi se prostrar, o anjo falou assim: não, Pedro, se levante, porque você não pode me adorar, somente há um que é digno de adoração. Então aqui Josué, ele teve revelação. Quando você anda na presença, você começa a ter revelação do extraordinário. Quem é Jesus? Outra coisa, revelação, e é tempo de conquistar. É tempo que Deus vai trazer conquistas sobre a sua vida e sobre a minha vida. E eu quero terminar agora, coloca para mim lá na conclusão. Eu vou pular um monte de coisa aqui, são 13 slides, coloca lá na conclusão. Vamos pular o restante. Isso, conclusão. Olha só, quais são as verdades importantes da conquista? Próxima para mim, fazendo favor. Obedeça, estratégia, ação, sobrenatural. Próximo. Isso. Depois da conquista, ofereça o melhor. Ofereça o melhor para o Senhor. E Deus vai te abençoar. Versículo 23, coloca lá para mim, capítulo 23, verso 3. Eu quero terminar com esse versículo. Diz assim para mim e para você: vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações, por amor de vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. E depois no final você vai declarar: foi Deus que fez por mim, e foi Deus que fez por você. É Deus que fez. Quando Davi, ele tenta ter alguma coisa no coração, o profeta Natan vai lá e fala, Deus fala assim para Davi: Davi, foi eu que te tirei de trás das malhadas. Eu admiro as pessoas que estavam lá na lama, que Deus tira lá do pecado, e de repente se esquece de Deus. E Deus fala: foi eu que fiz na sua vida, foi a minha mão que fez na sua vida. Agora, para terminar, olha comigo o versículo, capítulo 24. Capítulo 24, verso, deixa eu pegar aqui para nós terminarmos. Verso 15. Coloca aí para mim, Josué 24, 15. Se porém não agrada a vocês a servir ao Senhor, escolha hoje, quem servirão? Se os deuses do seu antepassado, os deuses dos amorreus em cuja terra, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos quem, queridos? Ao Senhor. Coloca para mim agora o versículo 29. Olha aqui para mim. Moisés era servo de quem? De quem? Josué era servo de quem? De Moisés. Mas vamos ver agora no capítulo 24. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo de quem? De quem agora Josué era servo? Ele começou sendo servo de quem? Sabe, queridos, eu fico vendo muitas pessoas que não trilhou um caminho, não trilhou uma história. Hoje, por um acaso, eu abri aqui meu celular, eu vi umas pessoas dando dica para algumas pessoas, Luciano, eu fiquei envergonhado do que eu estava vendo. Não vou citar, não. Pessoas respondendo perguntas como se fosse Deus para algumas pessoas. Pode isso, pode aquilo. Não, olha, a palavra de Deus, a pessoa nem vive, nunca viveu, pelo menos quando caminhou aqui com a gente 3 anos, 4 anos, nunca viveu. Agora respondendo perguntas para alguns jovens. Sabe, queridos, tem uma história a ser trilhada, tem uma história a ser construída. Quando você olha aqui a história de Josué, ele era servo de quem? De Moisés. Quanto tempo demorou para ele falar que era servo de Deus? Quantas
quantas conquistas ele teve que trilhar, quantas Jericós ele teve que derrubar, quantas cidades de Ai ele teve que vencer para falar: agora eu sou servo de Deus. Eu fico vendo que o grande problema é que algumas pessoas mal conhecem a palavra. Hoje eu fico olhando a internet aqui. Infelizmente a internet, ela tem a sua parte boa, mas hoje eu fico triste com algumas coisas que eu tenho visto, querido. E as pessoas vão lá, sabe o que é mais triste? É você ver as pessoas batendo palma e dando like. Até um tempo atrás, querido, até há um ano atrás, quem me conhecia, né, Cíntia? Eu mexia com isso aqui, Cíntia. Vocês me viam na rede social? Vocês me viam ou não? Aí um dia uma pessoa falou assim: Eltinho, você não gostava? Eu falei: você não gostava até eu precisar, agora eu gosto. Mas hoje eu resolvi mexer pela primeira vez. Fiquei muito triste. Porque falar é muito fácil, mas ter manto é para quem viveu. Só tem manto quem vive. Só tem autoridade quem vive. Porque, como diz minha avó, falar até papagaio fala. Mas só tem manto. Sabe o que é manto? Manto é quem vive aquilo que falou. Então você ensinar uma coisa é muito fácil, mas eu quero saber se a pessoa tem manto. O que é manto? Manto é você transferir aquela autoridade, porque só tem autoridade quem viveu aquilo que falou. Falar de obediência é muito fácil, eu quero saber se você viveu a obediência. Eu quero ver, falar de autoridade é muito fácil. Falar sobre, eu expulso, eu quero saber se você realmente expulsa. Eu conheço muitos que falaram que expulsava, né, Bruninho? Vamos largar para lá, né? Não vou entrar muito em detalhe não, porque senão já tive que levantar muitas vezes de madrugada. Porque falava assim: você eu não conheço, você eu não conheço, mas não chama o Eltinho não. Falar é muito fácil, queridos, mas tem um manto. Qual que é o caminho da conquista? Sabe qual que é o caminho? Como é vencer nos dias difíceis? Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração nessa noite. Deixa Deus ministrar na sua vida. Deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus ministrar na sua vida. Há um caminho da conquista, há um caminho da vitória. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre você. Deixa Deus soprar sobre a sua vida. Sabe, Deus quer colocar um manto novo sobre você. Deus quer colocar um manto sobre a sua vida, sobre a sua casa. O Espírito Santo quer soprar sobre o seu coração. Eu creio que é o tempo de você conquistar em dias difíceis. E o primeiro segredo é: Deus está com você. O Senhor está com você. O Senhor está com a sua família. O Senhor está na tua casa. O Senhor está nos seus projetos. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Você que está em casa, o grande segredo para a conquista, para conquistar nos dias difíceis, é andar com o Senhor. É andar com o Espírito Santo. Falar: Deus, eu conheço a tua palavra, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Você pode se colocar sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés agora e deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo soprar sobre a tua vida. O Senhor quer colocar um manto sobre você, sobre a tua casa, um manto de autoridade, porque até aqui o Senhor nos ajudou,
até que o Senhor nos fortaleceu, até que o Senhor nos guardou. Você pode começar a agradecer ao Senhor e a dizer: obrigado, Senhor, por mais esse privilégio de ouvir a Tua palavra. Oh Deus, obrigado porque eu estou na Tua casa. Deus, obrigado porque hoje eu posso ouvir a Tua palavra. Deus, obrigado porque tudo posso no Senhor que tem me fortalecido, o Senhor tem guardado, o Senhor tem nos ungido nesses dias. Diga assim ao Senhor, queridos. Queremos te louvar, Senhor, de todo o nosso coração. Glória a Deus. Você pode agradecer ao Senhor, queridos. Quem poderá se opor se meu Deus é por nós? Quem será contra nós se Ele está conosco? Quem poderá se opor se meu Deus é por nós? Quem será contra nós se Ele está conosco? Quem poderá se opor? Pai, eu quero orar nessa noite sobre as pessoas que estão conectadas, sobre os irmãos que estão sobre esse lugar, que no meio da dificuldade o Senhor esteja levando cada um desses dias difíceis aos dias de conquista, porque como o Senhor nós somos mais do que vencedores. Tantas pessoas têm enfrentado enfermidades, lutas, mas nós cremos na Tua palavra. Você que está conectado, nós estamos terminando. Você que está aqui no salão, você pode dizer assim: o Senhor te abençoe, queridos. Você que está aí do outro lado, eu te espero amanhã às 9:30 da manhã. O Senhor te abençoe. Em meio às trevas brilhou, das cinzas nos levantou.